E se eu te dissesse que a tua lista de tarefas está te sabotando todos os dias? Aquela sensação de nunca dar conta de tudo, de estar sempre correndo atrás do prejuízo. E se o problema não fosse você, mas sim o seu método? Depois de hoje, você vai parar de se sentir sobrecarregado e vai começar a conquistar o que realmente importa. O método que eu vou te mostrar é tão simples que parece óbvio, mas tão poderoso que vai reprogramar completamente a sua produtividade. E o melhor disso é que você não vai precisar de nenhum app, planilha ou uma ferramenta complicada. Mas cuidado, depois que você conhecer o método 135, não vai existir desculpa para procrastinar. Cara, a gente vive numa era de sobrecarga total. Todo dia é uma avalanche de notificações, e-mails, mensagens, reuniões. E no fim do dia, mesmo depois de horas na frente do computador, você sente que não avançou em nada importante. Você conhece essa sensação? É como se você tivesse corrido uma maratona, mas na direção errada. Você está exausto, mas não chegou onde queria. Isso acontece porque estamos viciados no que eu chamo de falsa produtividade. É tipo aquela sensação de estar super ocupado, respondendo mensagens, participando de reuniões, mas no fim do dia, aquele projeto que realmente ia fazer diferença na sua vida continua intocado. Mas antes de prosseguir, deixa eu te contar uma coisa. Há uns anos atrás, eu estava totalmente perdido nesse ciclo. De dia, eu trabalhava como um programador, tentando dar conta de 1000 tarefas ao mesmo tempo. E de noite, meu treino na academia era ruim porque eu estava sem energia. A minha alimentação era mais ou menos. Eu conseguia manter uma base boa, mas ainda assim falhava porque não tinha tempo para planejar as refeições. E aquele projeto pessoal que eu tanto queria começar, nem pensar, não dava tempo para tocar nele. Meu dia era uma lista gigante de tarefas. Eu literalmente anotava umas 10 coisas para fazer e adivinha só quantas eu conseguia completar. Quando muito, metade, e raramente as mais importantes. É como tentar correr uma maratona sem nunca ter corrido 5 km antes. Simplesmente não dá. O pior de tudo é aquela sensação de culpa no final do dia. Você se cobra, se frustra, promete que amanhã vai ser diferente, mas não é porque você está usando o método errado. E aí, estudando formas de melhorar esses problemas, foi quando eu descobri o método 135. E cara, não é exagero dizer que ele mudou completamente a minha vida. O conceito é ridiculamente simples. Tão simples que você vai se perguntar por que não pensou nisso antes. Todo dia, antes de começar a sua jornada, você define apenas 9 tarefas para realizar. Só 9, nem mais, nem menos. Primeiro, você escolhe uma tarefa grande e importante, algo que realmente vai mover a agulha na sua vida ou no seu trabalho. Para mim, podia ser avançar num projeto importante no trabalho que ia gerar um resultado significativo, ou então estudar alguma tecnologia nova que eu estava querendo botar a mão na massa. É uma tarefa que, se você completar apenas ela no dia, você já vai sentir que o dia valeu a pena. Depois, você seleciona 3 tarefas médias, coisas que são importantes, mas não tão críticas quanto a sua tarefa principal. No meu caso, podia ser revisar o código dos meus colegas de projeto, preparar as marmitas da semana ou organizar os meus treinos da semana. E finalmente, você lista 5 tarefas pequenas, aquelas coisinhas rápidas que você resolve em 15, 30 minutos cada. Responder um e-mail importante, mandar uma mensagem que você vem adiando, agendar uma consulta médica. Mas espera aí, só 9 tarefas por dia? Isso parece pouco demais. Isso foi exatamente o que eu pensei no início. Mas aqui está o segredo que faz toda a diferença. A limitação deliberada. É como na programação. A gente aprende que um bom código não é aquele que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Um bom código faz poucas coisas, mas faz muito bem feitas. A mesma lógica se aplica à produtividade. Primeiro, você é forçado a priorizar. Você tem que realmente parar e pensar: o que é mais importante que eu preciso realizar hoje? Em vez de jogar tudo numa lista gigante. Segundo, você cria um sistema realista que pode ser completado. Que é a sensação de completar todas essas tarefas planejadas. Cara, não tem preço. É como bater um recorde levantando peso ou um recorde pessoal, sei lá, numa meia maratona. Aquela sensação de conquista que te motiva a continuar. Mas deixa eu te mostrar como isso tudo funciona na prática. Imagina um dia típico usando o método 135. Sua tarefa grande poderia ser finalizar uma apresentação importante para um cliente. Suas 3 tarefas médias poderiam ser fazer seu treino de pernas, planejar as refeições da semana e organizar os arquivos daquele projeto que você está trabalhando. E suas 5 tarefas pequenas poderia ser agendar um check-up médico, pagar uma conta do seu cartão de crédito, responder o e-mail do seu chefe, organizar sua mesa de trabalho e meditar por 10 minutos. Você consegue perceber como essa lista é muito mais gerenciável do que uma lista infinita de 20 a 30 tarefas? E ao mesmo tempo, se você completar tudo isso, terá feito um progresso significativo em várias áreas da sua vida. Deixa eu te contar como isso mudou a minha rotina.
Antes do método 135, eu chegava no trabalho e já me sentia sobrecarregado olhando para a lista enorme de tarefas que eu tinha que fazer naquele dia. Eu começava pelo mais fácil e que raramente era o mais importante. Então eu passava o dia todo ocupado e no final, aqueles projetos realmente importantes continuavam intocados. Depois do método 135, a primeira coisa que eu faço é trabalhar na minha tarefa grande. Geralmente eu dedico as primeiras 2, 3 horas do meu dia só para ela, sem nenhuma distração. Depois eu distribuo as tarefas médias e pequenas ao longo do restante do dia. E o resultado disso é que eu consegui avançar muito 2 projetos que estavam parados há alguns anos. Um deles é essa produção de conteúdo que eu faço aqui para vocês no YouTube. E eu também comecei a treinar musculação de forma consistente 5 vezes por semana. Eu também mantive a consistência nos treinos de corrida, treinando de 3 a 4 vezes por semana. E ainda consigo tempo para estudar alguma coisa nova todos os dias. Mas isso não é tudo. O verdadeiro poder do método 135 vai muito além de apenas organizar tarefas. Agora, eu quero mostrar para vocês algumas técnicas específicas que vão potencializar ainda mais o método 135. A primeira técnica é o que eu chamo de bloco de poder, que basicamente consiste em reservar um bloco ininterrupto de 2 a 3 horas logo no início do seu dia para trabalhar exclusivamente na sua tarefa grande, sem checar e-mail, sem olhar a notificação, sem reunião e apenas foco total. É como quando você está na academia fazendo aquela série pesada no agachamento. Você não para no meio da série para responder mensagem, certo? Você sabe que precisa de foco total para extrair o máximo daquele exercício e também para não se machucar. Na minha rotina, eu literalmente desligo todas as notificações durante esse período. E cara, a diferença é absurda. Teve dias que eu consegui resolver em 2 horas de foco total problemas que normalmente eu levaria um dia inteiro com interrupções constantes. A segunda técnica é o agrupamento por contexto, que basicamente consiste em organizar suas 3 tarefas médias e 5 pequenas por contexto ou ambiente. Por exemplo, se 2 tarefas exigem que você esteja no computador, faça elas em sequência. Se outras 2 envolvem mandar mensagem para alguém, agrupe elas. O objetivo é minimizar o tempo perdido na transição entre contextos diferentes. É como na programação quando agrupamos funções similares para maximizar a eficiência, ou como na academia quando fazemos todos os exercícios de um mesmo grupo muscular antes de passar para outro. No meu caso, eu sempre agrupava tarefas relacionadas ao trabalho em um bloco. Tarefas relacionadas à saúde, como treino e preparo de refeições em outro bloco, e assim por diante. A terceira técnica é o buffer estratégico. Isso é crucial, então anota aí. Das 5 tarefas pequenas, reserve uma como buffer para imprevistos. Porque vamos ser honestos, imprevistos sempre acontecem. Eu vou te contar algo pessoal. No ano passado eu estava trabalhando em um projeto crítico com um prazo apertadíssimo e ao mesmo tempo tinha começado uma nova rotina de treinos mais intensa. Todo dia surgiam emergências que ameaçavam tanto o meu trabalho quanto os meus treinos. Só que no meu caso era sempre os treinos, né? Porque eu estava treinando no final do dia, então sempre surgiam coisas novas ali que eu tinha que atuar no meio do dia, que fazia com que talvez eu não fosse à academia. Eu comecei a implementar esse buffer estratégico reservando um espaço para emergências não planejadas na minha lista. E nos dias raros, que não surgia nenhum imprevisto, eu usava esse tempo para adiantar algo do dia seguinte. Mas beleza, você entendeu como o método funciona, mas você deve estar se perguntando, mas e se eu não conseguir completar todas as 9 tarefas? E essa é uma pergunta válida e vai acontecer em alguns dias, especialmente no início. Ou melhor, vai acontecer em muitos dias. E a chave é não transferir automaticamente todas as tarefas não concluídas para o próximo dia. Em vez disso, você tem que reavaliar cada uma delas e se perguntar: essa tarefa ainda é prioritária o suficiente para entrar na minha lista 135 de amanhã? É como quando você perde um treino. Você não tenta fazer 2 treinos no dia seguinte para compensar, certo? Você reavalia, ajusta o planejamento e segue em frente. Outra objeção comum que você pode pensar é: minha vida é muito imprevisível para planejar dessa forma. Escuta, eu entendo completamente. Às vezes, uma única emergência pode consumir um dia inteiro. E a solução para isso é simples. Adapte o método para a sua realidade. Em dias altamente imprevisíveis, a sua tarefa grande pode ser simplesmente resolver a crise do momento. O importante é manter a estrutura 135 como norte, mesmo que você precise ajustar para a sua realidade. E tem uma última técnica poderosa que é a revisão semanal. Todo domingo à noite ou segunda de manhã, reserve 30 minutos para planejar suas tarefas grandes para cada dia da semana. Isso vai garantir que você esteja sempre focado no que realmente importa. Eu comecei a fazer isso quando eu percebi que eu estava escolhendo minhas tarefas grandes de forma reativa, baseado apenas no que parecia mais urgente no momento.
E com o planejamento semanal, eu consegui alinhar muito melhor as minhas tarefas diárias com os meus objetivos de longo prazo, tanto na carreira quanto na saúde. Muito bom, agora vamos recapitular tudo isso que a gente aprendeu hoje. O método 135 transforma a sua produtividade ao limitar conscientemente suas tarefas diárias a apenas 9. Uma grande, 3 médias e 5 pequenas. Você potencializa esse método com técnicas específicas como o bloco de poder para sua tarefa importante, o agrupamento por contexto para tarefas similares e o buffer estratégico para lidar com o imprevisto. E claro, a revisão semanal para manter o alinhamento com os seus objetivos maiores. E o resultado disso é que você sai do modo reativo, daquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, de estar sempre correndo uma maratona para o lado errado, para um modo proativo, onde você tem controle real sobre o seu dia e sobre a sua produtividade. Lembra do que eu falei lá no início, que a tua lista de tarefas provavelmente estava te sabotando? Agora você entende o porquê. Aquela lista gigante e desorganizada estava programada para o fracasso desde o início. Com o método 135, você reprograma sua produtividade para o sucesso. É como na programação. Você reescreve o código mental que estava cheio de bugs e otimiza ele para máxima eficiência. E agora, eu tenho um desafio para você. Aplique o método 135 amanhã mesmo. Hoje à noite ou amanhã de manhã, defina a sua lista com uma tarefa grande, 3 médias e 5 pequenas. E claro, comenta aqui embaixo qual vai ser a tua grande tarefa de amanhã. Isso vai te ajudar muito a se comprometer. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Sabe aquelas pessoas que parecem ter o dia mais produtivo que você? A maioria delas não está realmente fazendo mais coisas. Elas apenas estão fazendo as coisas certas, na ordem certa e com o foco certo. A sua produtividade não é sobre fazer mais coisas, é sobre fazer as coisas certas no momento certo.